bruises for eyes. Guess I sleep when I'm dead. All my friends are all worried, cause of things that I've said. But I'm not gonna listen, just drowning them out. Cause I do what I want, got fangs in my mouth. So late now to help me out. All the cards been handed out. Can't take back the words I've said. Think I'm messed up in the head. Burning through another night light. Buzzing like a neon light. Turning up my speakers, got to block out all the voices, think I'm going insane. Burning through another night light. Ora, muito bom dia a todos. Estamos mais uma vez por aqui, com a presença na AgroGlobal, a explicar um pouco daquilo que o WiseCrop faz, como é que o WiseCrop trabalha e que vantagens é que pode ter para os agricultores e os outros players deste setor agro, nomeadamente as associações. Hoje e nesta hora, o que vamos fazer é apresentar um bocadinho da plataforma, ou seja, entrar mesmo dentro do produto e perceber como é que funcionam 3 das 7 aplicações que temos disponíveis. Primeiro, explicarei um pouco da aplicação chamada Atividades de Campo, uma aplicação que foi desenhada para ser a centralizadora dos registros. Portanto, todos os registros que podem ser feitos no WiseCrop estão, de alguma forma, integrados nesta aplicação. Depois passarei um pouco para a parte da gestão da mão de obra, uma gestão mais operacional. No fundo, a mão de obra é, em grande parte das culturas, o maior ativo, o maior gasto que as explorações têm e, portanto, importa controlá-la com muito rigor. E depois, no final, farei uma apresentação muito sucinta da aplicação do clima, de que forma é que ela pode ajudar e que automatismos é que existem para poupar tempo ao agricultor e otimizar nas tarefas diárias. Portanto, passando diretamente para aquilo que importa, vou então mostrar-vos a aplicação da Atividades de Campo. Portanto, isto é o que encontram quando entram no WiseCrop, uma página de início, um painel de controlo centralizador, que no fundo vem trazer um pouquinho de cada uma das 7 aplicações que temos disponíveis. O propósito desta página é rapidamente o utilizador, vendo a sua unidade de produção, ou a unidade de produção que gere, pode não ser sua, pode perceber o que é que se passa de um alto nível. Portanto, perceber que tratamentos estão ativos, perceber que quantidades de água estão a dar por planta, como é que estão as análises que foram feitas recentemente, em que ponto está o nível de gasto por hora, o gasto temporal dos seus trabalhadores, das suas parcelas, das diferentes operações, e algo muito importante e que muitas vezes é negligenciado pelos produtores, que é os custos, são os custos da produção. Importa muito perceber quanto é que de facto estamos a gastar por hectare, quanto é que estamos a gastar pelas diferentes categorias que constituem os meus gastos. E aqui neste painel de controlo o utilizador consegue analisar tudo isso. Passando então para a aplicação de Atividades de Campo, que é o propósito desta sessão, entramos aqui ao lado, Atividades de Campo, e o que é que encontramos? Encontramos uma interface que em muitos aspectos se assemelha a um Excel, uma folha de Excel. Portanto, temos os diferentes separadores. Imaginem que isto são os separadores do vosso próprio fecheiro Excel. Cada um destes separadores trata o tema em causa. Portanto, registros de observações, os mais diversos registros, desde estados fenológicos, de estimativa de produtividade, leitura de contagem de insetos em armadilhas, etc. As várias operações culturais que constituem o dia-a-dia de uma exploração agrícola, podas, montas, limpezas, etc. Todos os registros de rega e fertirrega podem também ser aqui registados, estão disponíveis neste separador. As fertilizações
das mais diferentes formas de cobertura, de fundo, inclusive as de fertirrega podem inclusive ser feitas desta forma. Se houver algum tipo de controle biológico aplicado na exploração, ele pode também ser registado aqui. Todos os tratamentos, um dos registros mais importantes, ao fim e ao cabo, para o produtor, quer em custos, quer depois na certificação, são dos mais controlados, dos mais exigentes. Eles podem ser feitos de uma forma extremamente ágil, que eu já vou mostrar aqui nesta parte da pulverização. Na prática, só fazendo um parênteses, pulverização é qualquer tratamento foliar, ou seja, ele pode ser feito com pesticidas, não é? Com fitofármacos ou com fertilizantes. Isso seria um registro feito aqui. As análises que são realizadas, se forem requisitadas diretamente através da nossa loja, elas ficam automaticamente disponíveis aqui. Caso tenha análises passadas, anteriores, que queira incorporar, até para fins de caderno de campo, pode fazê-lo manualmente e o registro também ficará aqui disponível. E depois, todos os registros de colheita. Algo muito importante, é o final da campanha, é aquilo que vamos vender ao fim e ao cabo e por isso importa que estes registros estejam devidamente organizados. Como é que eu analiso os registros em atividades de campo? Posso usufruir desta ferramenta de filtros. Acredito que todos vocês já conheçam no Excel aplicar um filtro, não é? Aparece aquelas setinhas na primeira coluna e nós conseguimos filtrar o conteúdo. É o mesmo que conseguimos fazer aqui. Portanto, um exemplo muito prático. Se eu dentro dos tratamentos quero perceber quantos tratamentos com determinado produto apliquei numa determinada subparcela, então basta-me selecionar essa subparcela, só me aparecem aqui os registros nessa subparcela e depois procuro o produto. Pronto. No período de tempo que eu quiser, neste último ano, neste último mês, eu vou ver, por exemplo, neste mês eu só tive um tratamento com o produto a balar na subparcela da vinha. Okay? Então, este tipo de ferramentas ajudam imenso a gerir, a tomar decisões e a perceber o que é que eu já fiz, o que é que falta fazer. Se estivermos a falar de uma associação que está a utilizar o IceCrop para gerir os seus produtores e criar os seus cadernos de campo, então isto também pode servir para perceber se esses produtores estão a fazer os registros e estão a fazer as operações no campo conforme eu, técnico da associação, estou a recomendar. Vou limpar aqui o filtro e passar a explicar como se fazem os registros. Portanto, isto é a análise do registro final. Para fazer um registro, tenho sempre no canto superior direito, isto é transversal a todo o IceCrop, no canto superior direito há um botão de novo registro. E quando eu clico, tenho as mesmas categorias que vêm aqui. Portanto, quando eu quero fazer um registro, escolho a categoria do registro que eu estou prestes a fazer e seleciono. E a partir daqui entro numa janelinha de novo registro em relação ao tema em causa. Ou seja, se eu estiver a fazer um registro de uma outra operação cultural ou de uma observação, o conteúdo deste formulário que está aqui vai ser diferente. Vai ser adequado àquilo que eu estou a registar. No entanto, há uma estrutura que é transversal, uma estrutura que é igual para qualquer que seja. E essa estrutura baseia-se muito em responder às questões de quando e onde. Ou seja, a data de início e de fim deste registro vão ser iguais em todos os tipos de registros e onde é que eu fiz esse registro, em que subparcela ou subparcelas. Portanto, para dar aqui o exemplo da pulverização que falei há pouco, vou escolher a subparcela da vinha. Esta subparcela já foi previamente configurada no IceCrop e, portanto, o IceCrop sabe qual é que é a área dessa parcela. Imaginem que, por algum motivo, eu não tinha conseguido tratar a subparcela toda. Não há problema. Venho aqui e digo manualmente qual foi a área que eu, de facto, tratei. Aparece-me aqui um proporcionalzinho a explicar que ainda faltam, neste caso, 18,3% da minha subparcela para ser tratada. Completando o registro, eu posso identificar o volume de calda por hectare, seja ele qual for. Quando eu clico fora, o volume de calda total é-me preenchido conforme a área que eu escolhi aqui. Se eu não souber quanto é que apliquei por hectare, mas souber quanto é que apliquei no total, posso preencher este número, clico fora e ele calcula-me o volume por hectare. Posso também preencher o destino do excedente de calda e a quantidade desse excedente de calda da calda que não foi utilizada, para onde é que ela foi e quanto é que sobrou. Algo muito importante também, quer para uma análise interna da eficácia dos tratamentos,
quer porque uma certificação, por exemplo, o Global Gap, assim o exige, nós temos que dizer o clima no momento do tratamento. E para isso existe aqui um botãozinho, eu não tenho que me preocupar com mais nada, eu clico aqui e ele preenche-me todos estes campos de temperatura, umidade, nebulosidade e vento para o período do tratamento que eu especifiquei aqui em cima. Okay? Entrando mais no detalhe, tenho que dizer qual é que foi o produto que eu apliquei. Vamos dizer que o produto foi este. Neste momento, em stock, o IceCrop também permite gerir stocks, falaremos disso noutra altura, noutro momento, mas, sendo possível gerir stocks, o IceCrop dá-me imediatamente para este produto qual é a quantidade que eu tenho disponível. Ora, como veem aqui, isto é uma quantidade negativa, ou seja, estão em falta a introdução de faturas de compra deste produto. Portanto, para inventário, neste momento eu só tenho saídas, ou o somatório das saídas é maior do que o somatório das entradas que eu dei, e por isso tenho quantidade negativa. Este produto já está completamente categorizado, portanto já tem o AV ou APV, já tem a substância ativa, tem aqui um conjunto de informações, inclusive o motivo para o qual este produto pode ser aplicado, que eu tenho que escrever aqui. Se quiser, basta clicar e ele preenche. E depois, intervalo de segurança e dosagens recomendadas, dosagem e concentrações máximas recomendadas. Para que é que isto serve? Imaginem que eu estou a aplicar este produto, engano-me e coloco um valor muito grande. Ao clicar fora, ele vai preencher dosagem e concentração e vai verificar se está dentro dos limites. Não estando, lança-me este alerta. Portanto, se a dosagem está excedida, eu posso verificar, de facto, a dosagem era 0,6 e aqui está 40, enganei-me em alguma coisa. Como é que eu faço? Posso vir aqui manualmente e reduzir isto para o valor indicado, sendo que ele volta a calcular a concentração e a quantidade, e neste caso é a concentração que foi excedida. Portanto, a concentração está a 0,3125 e devia estar no máximo 0,12. Se eu clicar aqui em cima, ele preenche aqui, volta a calcular dosagem e quantidade e está tudo bem. Okay? De referir também que um tratamento pode ter vários produtos. Este é um, mas se eu quisesse, adicionaria outro produto à calda. Okay? Em relação à mão de obra, tenho que dizer, tanto para mim, para o ponto de vista de gestão, como para futuro, para certificações, eu tenho que dizer quem foi o trabalhador que fez esta aplicação. Okay? E, portanto, ao selecionar o trabalhador, ele já tem configurado o código de aplicador de fitofármacos. Tem que ter uma formação e ter esse código e, portanto, nesta configuração e nesta seleção eu já estou a indicar qual é que é esse código que depois me vai estar disponível em caderno de campo. Também na configuração do trabalhador há de estar o custo por hora que esse trabalhador me tem. Se for contratado, tenho que fazer as contas e perceber qual é que é o custo por hora do salário dele. Se for um trabalhador temporário, é um acordo que é feito, é um contrato que é feito e, portanto, essa definição fica aqui assumida. Se for algo muito pontual, eu posso sempre definir esse custo por hora pontualmente para este registro neste momento. Okay? Já estamos aqui a contabilizar o tempo gasto, das 9 às 6 de dia 10, que era o que eu tinha selecionado aqui, e, por defeito, nas minhas definições da unidade de produção, eu digo que ele vai parar 1 hora para almoçar. Portanto, neste dia, ele trabalhou 8 horas. Completamos o registro com equipamentos, dizendo qual foi o trator que eu utilizei e qual foi a alfaia utilizada para esta tarefa. Ao utilizar definições, a lógica é exatamente a mesma do trabalhador. Portanto, se isto já estiver configurado, ele utiliza. Caso contrário, eu posso pôr um custo manual e pontual desta atividade. Também cá em baixo temos uma ferramenta que permite ajudar a fazer a calibração do tanque de calda. Portanto, se eu estiver a fazer este registro em jeito de planeamento para o futuro, eu consigo perceber quantos tanques são necessários para concluir todo o tratamento. Okay? E isto vai me ajudar também a perceber quanto tempo é que pode demorar e gerir assim melhor a minha mão de obra. Imaginando que não foi nenhum colaborador da casa, nem nenhum equipamento da casa a fazer o tratamento, eu posso sempre dizer que foi um serviço externo. Um determinado fornecedor fez-me este serviço a um determinado custo e guardo. E estes dois registros elimino-os porque não fazem sentido. Okay? No fim, há sempre uma forma de anexar ficheiros, sejam eles fotos, faturas, relatórios. Posso sempre anexar um ficheiro de forma a manter estes registros o mais organizados possível. A qualquer momento, daí a uns meses, daí a uns anos, eu consigo vir aqui e perceber o que é que aconteceu naquele dia, naquele momento.
No final, este registro seria guardado. Eu não o vou guardar porque estou numa unidade de produção de demonstração e, portanto, não vou conseguir fazer registros. Mas este registro seria guardado e ele ficaria disponível, tal como todos os outros, aqui, para análise. Okay? Isto é a forma de fazer registros no iScrop. Alguns atalhos que foram criados para otimizar o seu tempo. Estes 3 botõezinhos permitem-me, por exemplo, duplicar o registro. Exemplo prático. Faço um tratamento hoje e amanhã vou fazer igual, mas mudo a área onde vou aplicar, mudo a dosagem, a quantidade de produto, mudo apenas um parâmetro. Todos os outros são idênticos. Eu posso fazer duplicar, ele abre-me um registro já pré-preenchido igualzinho ao primeiro e eu só altero, por exemplo, o dia da manhã, e guardo. Se for tudo igual, está feito. Não tenho que voltar a preencher tudo. Da mesma forma, esse botão existe também aqui em baixo. Ou seja, quando estou a fazer um registro e já sei que tenho que logo a seguir fazer outro igual, em vez de guardar, faço guardar e duplicar e o registro que me aparece a seguir já está pré-preenchido. Outra funcionalidade muito interessante para quem tem equipas no campo com pouca aptidão tecnológica é, ao fazer estes registros, requisitar um relatório do tipo ordem de trabalho e aí vai ser impresso uma folhinha deste género. Diz-me onde, diz-me que tipo de operação é para fazer, permite-me que depois, se isto não estiver preenchido, reparem que eu fiz requisitar relatório de um registro já feito, que já tinha o registro do clima. Se eu não o fizer, isto fica em branco e depois é o operador a preencher. E qual é o produto, com quantidade e com concentração. Portanto, se eu fizer imprimir desta folha, basta imprimir, entregar ao meu tratorista e ele no final assina-me como confirmação de responsabilidade e confirmação de que fez a tarefa, entrega-me novamente e eu garanto que está tudo organizado. Portanto, isto é a forma de fazer registros que, como veem, aquilo que dentro do registro está detalhado, aqui fora também ficaria. Portanto, isto é um registro cuja dosagem e a concentração estão ultrapassadas perante os limites máximos do produto aplicado. E por isso eu consigo imediatamente ver o que é que não está em conformidade. Também podem ver aqui um registro azul. O que é um registro azul? É uma recomendação. Okay? É um pré-registro em caderno de campo. As recomendações podem ser criadas aqui. Portanto, o técnico ou eu mesmo, para gerir a minha produção amanhã, no futuro, eu posso criar uma recomendação que é enviada por e-mail para o produtor ou, inclusive, por SMS, se for o caso. Portanto, se a sua posição for como técnico agrícola que faz recomendações, pode perfeitamente criar uma mensagem personalizada, pulverização para breve, e enviar esta mensagem por SMS para os seus produtores. Ao fazer este preenchimento, há aqui um campo nos produtos que pode escolher e não se comprometer com uma marca comercial, não recomendar uma marca comercial, mas sim uma substância ativa ou um dado nutriente. Ao fazer isto, esta recomendação, aplicada aqui atrás a azul, quando for aplicada, mais uma vez por si ou pelo produtor, vai estar pré-preenchida conforme a recomendação for feita e a seleção vai ser dependente daquilo que eu recomendei. Ou seja, se eu recomendo uma substância ativa, os produtos deste seletor são apenas os que têm aquela substância ativa. Okay? E fica sempre disponível em azul o que foi recomendado e aqui, efetivamente, o que foi registado. É muito provável que faça uma recomendação muito específica e que o produtor não seja capaz de a aplicar por N motivos. Então, registra o que aplicou e conseguimos comparar o que foi recomendado daquilo que foi aplicado. E, portanto, esta é a nossa ferramenta de atividades de campo e é a nossa forma de termos os registros completamente organizados e de haver aqui uma colaboração entre produtor e técnico que dá o apoio. No final, o que importa daqui, principalmente, é de facto imprimir o caderno de campo. Eu tenho várias opções, o caderno de campo pode ser da última semana, do último mês, do último ano, enfim. Eu posso definir o período de tempo que entender e no final basta-me requisitar que este PDF de caderno de campo está completamente pronto a ser entregue às autoridades certificadoras. Okay? Toda a caracterização da unidade de produção, todos os registros de observações fenológicas, das mais diversas operações culturais, das recomendações dos tratamentos efetuados pelo meu técnico, os tratamentos efetivamente aplicados, já com a informação de clima,
produto aplicado, qual o motivo, substância ativa, o APV, tudo isto, conforme os registros feitos, ficam prontíssimos a ser impressos e entregues. Ok? Esta é a nossa aplicação de atividades de campo. Não quero mais reforçar que todo o IceCrop tem uma versão completamente gratuita. Qualquer pessoa se pode registar e trabalhar no IceCrop na sua própria exploração sem pagar nada por isso, sendo que as ferramentas que são sujeitas à subscrição vão estar bloqueadas nesse caso. Se essas ferramentas lhe forem interessantes e se conseguir perceber que podem potenciar o seu negócio, pois bem, então só tem que subscrever essa aplicação em particular, não as outras, não o produto como um todo, apenas as que precisar, e assim desbloqueia essas ferramentas e consegue otimizar a sua produção. Passando então para a apresentação da aplicação da mão de obra. A mão de obra é uma aplicação que é essencialmente útil para análise, ou seja, vários registros podem ser feitos no IceCrop provenientes de várias fontes. Uma delas, é evidente, foi esta que eu acabei de mostrar, em atividades de campo, fazer um registro manual, mas existem vários complementos disponíveis também, desenhados especificamente para propósitos concretos. Exemplo prático, o complemento de quiosque de tarefas é uma interface que foi desenhada para tablet, para estar disponível na exploração, para que o chefe de equipa ou cada um dos operadores, no final do dia, digam o que estiveram a fazer e onde. São registros extremamente simples, uma interface desenhada para ser usada com pessoas com mãos molhadas, mãos sujas, com dificuldade de utilização tecnológica. É uma interface mesmo muito simples, que permite que tudo esteja controlado do lado do gestor agrícola. Okay? Já o complemento Fruit Track, por exemplo, é um complemento que foi desenhado especificamente para pequenos frutos, hoje em dia já utilizado por produtores de outras culturas também, porque a aplicação vai evoluindo e vai se adaptando às necessidades dos agricultores, mas ela foi desenhada para ajudar na parte da colheita. Ou seja, os pequenos frutos têm uma grande componente de peso, de importância naquele período da colheita, que pode ser mais ou menos prolongado. Importa que este período seja o mais otimizado possível. E para isso desenhamos esta ferramenta que consegue dar uma ideia muito precisa de qual é a performance da minha equipa de trabalho, das minhas plantas nas diversas variedades, de qual a quantidade de determinada cultura que eu estou a colher com determinada categoria. Então eu sei exatamente ao longo de cada dia, não no final da campanha, não no final da semana, mas em tempo real, ao longo de cada dia, qual é a quantidade de fruta que eu de facto estou a colher e a que velocidade. Consigo estimar quando é que a minha colheita vai terminar, consigo antever entregas aos meus clientes. Tudo isto fica altamente otimizado com este complemento Fruit Track. O resultado de todos estes registros, sejam provenientes de onde forem, mais automáticos, mais manuais, vão de alguma forma afetar esta aplicação de mão de obra. Portanto, a primeira coisa que eu consigo analisar é geograficamente nas minhas parcelas, perceber qual é o esforço em horas por trabalhador, por hectare, okay? O total que eu estou a gastar em média e da fruta ou artículo ou qualquer que seja a cultura que eu estou a colher. Isto é a primeira coisa que eu consigo analisar, porque ao dar uma informação por hectare eu consigo comparar. Uma parcela pode ser 2 vezes maior do que outra. Teoricamente, eu gastarei 2 vezes mais tempo. Mas isto não tem que ser assim. Os números podem ser muito diferentes devido à topografia do terreno, variedades que lá estão, as equipas de trabalho que estão alocadas a cada um destas áreas. Portanto, isto pode mudar muito. É esta análise que consigo fazer aqui neste mapa. Depois tenho o repositório de todas as horas que foram gastas por trabalhador, pelas diferentes subparcelas onde calculamos então o valor por hectare no período de tempo escolhido. Okay? Onde posso fazer esta comparação e ver que impacto é que esse valor tem nas horas totais gastas, pelas diferentes operações, perceber qual é que é a operação que está a ser mais dispendiosa em termos de tempo, e pela maquinaria, bastante útil para gerir manutenções ou mudanças de óleo ou qualquer outro tipo de previsão de manutenção que possa ser feita em função das horas gastas por essa máquina. Ainda na aplicação de mão de obra, cá em baixo temos outras cartas. No caso, uma carta de percursos que aquilo que me vem fazer é permitir perceber quantos quilómetros ou área trabalhada
aqui a área não está configurada, isto é uma quinta demonstrativa, mas o objetivo é perceber os trabalhadores e as diferentes máquinas e as diferentes operações, que área é que trabalharam ao longo do tempo. Okay? Portanto, eu consigo ir percebendo qual é a evolução dos meus trabalhos na minha exploração ao longo do tempo. E depois a parte da recepção, da colheita, onde eu consigo perceber cada trabalhador, de facto, quanto é que me colheu e qual foi a performance dessa pessoa. Por exemplo, este trabalhador, apesar de ter colhido mais do que qualquer outro, num período de tempo que eu defini aqui como sempre, para ter os dados todos, ele não foi o mais rápido. Okay? Este trabalhador colheu menos, mas trabalhou significativamente mais rápido. Isto significa que, muito provavelmente, este trabalhador teve muito menos tempo em trabalho. Okay? Mas era um trabalhador mais ágil. A mesma coisa por subparcelas, conseguir perceber das diferentes culturas que eu tenho quantos é que foram os quilos colhidos no final da campanha, pelos diferentes parâmetros de qualidade, diferentes culturas e tipos de embalagem. Okay? Portanto, estes são o tipo de indicadores que conseguem ter aqui na parte da mão de obra, sendo que depois há aqui um gráficozinho que é tão mais bonito quanto os dados que foram introduzidos, mas que me permite analisar ao longo do tempo como foram evoluindo as minhas horas de trabalho, os quilogramas colhidos e os quilómetros percorridos. Portanto, ao longo de diferentes períodos de tempo, eu consigo perceber onde é que fui gastando mais, dá-me algumas ideias de valores médios por planta, por exemplo, nas horas de trabalho, ou nos quilogramas colhidos, por parâmetros de qualidade, etc. Okay? Portanto, toda esta análise de esforço, ao fim e ao cabo é isto que esta aplicação me dá, é uma análise de esforço, de tempo gasto, eu consigo fazê-la aqui com registros que podem ser feitos por mim, gestor da empresa, gestor da quinta, ou pelos próprios operadores no campo, que estão a fazer registros diariamente, simples, sem acesso a esta interface, através de complementos, e que depois me alimentam de todos estes dados. Okay? A partir daqui, a geração de relatórios é sempre possível, existem relatórios já pré-definidos, mas se necessitar, se for interessante para a sua empresa, podemos criar um formato de relatório específico às suas necessidades. Portanto, se quiser determinados indicadores, determinada tabela, determinado gráfico, podemos sempre fazê-lo e consegue ter esse relatório a ser enviado para o seu e-mail periodicamente, por exemplo. E, portanto, isto é a nossa aplicação de mão de obra, que, como perceberam, é uma aplicação mais de análise de dados provenientes de várias fontes. E termino aqui esta apresentação, este webinar, apresentando-vos a aplicação do Clima. O Clima é uma aplicação que foi desenhada para ser o mais automática possível e que forneça dados interessantes sobre o clima, naturalmente, mas que permitam ao produtor tomar decisões antecipadas e conseguir perceber a evolução da sua cultura, inclusive comparando com períodos anteriores. Ou seja, a pergunta que normalmente se faz é: este ano está a ser melhor ou pior que o ano passado em termos climáticos? E aqui nesta aplicação conseguimos fornecer alguns indicadores que permitem ter esta análise e tomar estas decisões. Primeiro aspecto relevante e que nas outras aplicações não vimos: estes pontinhos azuis. Estes pontos azuis são dispositivos. Eles podem ou não existir na exploração. Se o produtor tiver uma estação meteorológica, um sensor de umidade do solo, um sensor de diâmetro de fruta, enfim, qualquer tipo de sensor que na próxima sessão, hoje à tarde, vai ser mais abordado e mais discutido pelo José, nós podemos ver em tempo real qual foi a última medição obtida por esses sensores. Então, eu carrego aqui e consigo perceber que estão cerca de 25 graus na exploração, que estão 43% de umidade, não está a chover, e depois um conjunto de outros indicadores conforme os sensores que eu lá tiver. Okay? Portanto, isto é a fotografia do que se passa neste momento na minha exploração. Em relação à previsão meteorológica, algo muito importante, não há nenhum produtor que não olhe para a previsão meteorológica dos próximos dias. O que nós fazemos é, para a coordenada na qual a unidade de produção foi configurada, vamos buscar a previsão meteorológica mais precisa que conseguirmos. E, portanto, conseguimos dar indicadores de temperaturas máximas e mínimas, umidades relativas, quantidade de chuva para aquele dia, estimada, total, entre outros indicadores. Há indicadores que são premium, digamos assim, como por exemplo as horas de folha molhada, que têm de ser subscritos à parte à empresa de previsão agrometeorológica com que trabalhamos, que neste caso é a Ibermetel.
E, portanto, aquilo que eu consigo ver aqui nesta carta de alto nível, consigo depois analisar de um ponto de vista mais detalhado. Clicando aqui no título, venho para uma previsão horária. Neste caso, o fornecedor de dados é a Dark Sky, é o nosso fornecedor de dados por standard, digamos assim. Sempre que cria uma unidade de produção vai ter esta previsão. Se ao fim de algum tempo perceber que não é preciso o suficiente, podemos sempre mudar essa fonte de previsão. Por exemplo, para a Ibermeteor, como referi, cujo propósito é dar uma previsão meteorológica mais precisa, mais avançada para o local da sua exploração. E, portanto, eu consigo analisar horariamente a evolução dessa previsão. Este gráfico é completamente dinâmico, consigo ligar e desligar as variáveis e, com isso, passando o rato por cima, perceber a que horas é que está previsto acontecer determinado momento. Por exemplo, a máxima no dia, este dia é um dia exemplo, mas no dia 12/6, ocorreu perto das 4 horas da tarde. Okay? Portanto, é este tipo de análise que eu depois consigo fazer. Ainda no clima, acompanhamos automaticamente as horas de frio, os graus de dia e a exposição solar. Portanto, dia após dia, as horas de frio vão sendo acumuladas e esse indicador vai estando aqui representado, sendo que consigo, se for aqui ao detalhe, comparar ano após ano como é que está a ser a evolução. Portanto, consigo perceber se o ano passado eu tive a quebra de dormência em determinado dia, com um determinado acumulado de horas de frio. Este ano, vamos ver se foi um ano mais frio ou mais quente e, portanto, se essa data é mais para a frente ou mais para trás. Okay? Também, a nível de riscos climáticos, existem 3 modelos constantemente a correr: rajadas de vento, geadas e escaldão. Estes modelos são mais ou menos complexos, são baseados na previsão meteorológica e calibrados se houver uma estação meteorológica local. Com isso, há 4 níveis de risco, sendo o risco alto, é lançado um alerta. Portanto, o produtor pode, de alguma forma, precaver-se se isso for possível. Um exemplo prático são rajadas de vento no kiwi. Vão causar feridas na planta que depois têm que ser tratadas para que a PSA não se espalhe. A mesma coisa com geadas. A geada é altamente destrutiva se não houver cuidados e, portanto, existem formas e, inclusive, sistemas que podem atuar na cultura e prevenir os danos causados por geada. E, por último, a última carta que temos disponível na aplicação do clima é da monitorização para análise dos dados. Se eu tiver sensores, eu consigo perceber para cada sensor, no período de tempo que eu entender, qual foi a mínima, a média e a máxima medida. Se eu tiver vários sensores, consigo comparar. Imaginem que eu tenho um sensor numa zona mais alta e numa zona mais baixa da minha produção. Se eu tiver um sensor de temperatura em cada uma destas zonas, eu consigo perceber como é que as mínimas, médias e máximas variam ao longo de cada dia. Por exemplo, neste caso, a máxima é basicamente a mesma, é 1 grau de diferença, mas a mínima faz 4 graus de diferença. Portanto, esta zona é bastante mais fria do que esta. E, portanto, esta análise pode ser feita para qualquer um dos parâmetros, sendo que, entrando no detalhe, o que eu vou ver é um gráfico horário, tal como vos mostrei anteriormente na previsão. Eu escolho as diferentes unidades que eu quero ver, por exemplo, temperatura e chuva. Escolho um período de tempo que me pareça relevante para analisar e o que vou ver são esses dados horariamente ou conforme a periodicidade do equipamento lá instalado. Nós trabalhamos com diversos equipamentos, com diversas marcas, diversos modelos e, portanto, cada um pode ter características de funcionamento diferentes que nós trabalhamos e damos da forma que for mais interessante. Portanto, aqui consigo ver horariamente, não houve chuva, está aqui tudo a zero, a chuva, cá em baixo inclusive, vejo que na última semana a mínima foram 14 graus, a máxima 35.2 e a média dos últimos 7 dias 23.85. Portanto, toda esta análise pode ser feita. Se quiser trabalhar isto em Excel no meu computador, basta descarregar os dados, mas tentamos que estas ferramentas sejam ágeis o suficiente e que permitam um tipo de análise que no Excel seja mais difícil. E, enfim, este foi o webinário sobre estas 3 aplicações: atividades de campo, mão de obra e clima. Vamos continuar a apresentar a ferramenta ao longo do dia de hoje e do próximo dia, de amanhã. Portanto, fiquem por aí, sigam-nos. Se tiverem questões, se tiverem dúvidas, algum comentário, por favor, deixem na zona de comentários, liguem-nos, mandem-nos e-mail, aquilo que pretenderem, estamos cá para vos ajudar. Espero que tenha sido interessante e continuem por aí. Bom dia.